Salmo 127. Hoje eu vou finalizar o nosso propósito, tá? Vou finalizar o nosso propósito de Jesus entrando na nossa casa. Então, enquanto você abre no Salmo 127, só lembrando, ele entrou em Caná na Galileia, numa casa onde havia uma festa e transformou água em vinho. Então, ele é o Deus da transformação. Quando ele entra na sua casa, transforma. Na casa de Pedro, ele curou. Então, Deus que cura. Na casa de Cafarnaum, restaurou. Deus que restaura. Na casa de Levi, arrependimento. Deus que leva você ao arrependimento dos pecados. E na casa de Simão, ele deu a unção e o perdão. Então, ele te unge e perdoa, não é? Na casa de Jairo, ele levou a vida. Então tem alguma coisa morrendo nos seus caminhos, vem a vida, ele te dá a vida. Casa da Marta e Maria, ele deu a capacidade de escolha. A Maria escolheu a boa parte, não foi tirada dela. A Marta escolheu a ruim, levou uma broncazinha lá. Tem gente na igreja que infelizmente já está na igreja, mas escolhe a parte errada. Aí leva umas broncas de Jesus de vez em quando. Mas quem escolhe bem, de Jesus vai estar junto ali. Zaqueu levou salvação. Zaqueu, cobrador de imposto, e deu salvação para o Zaqueu. Lá na casa, no cenáculo, teve comunhão com os discípulos. Isso aqui é importante. Comunhão, domingo agora é Santa Ceia, e essa comunhão não pode ser perdida de jeito nenhum, irmãos. Não dá para você servir a dois senhores. Se você não tem comunhão com Deus, a ponto de não vir nem na Santa Ceia, você vai ter comunhão com gramunhão aí. Gramunhão, você sabe o que é. Amém, Jesus? É o gramunhão, é o capiroto. Não tem jeito, ou é um ou é outro. Se não tem comunhão com Deus, tem comunhão com o outro. Ah, eu não tenho. Tem, você não sabe, mas tem. Ou não tem como. O mundo é regido dessa forma. Tem duas forças espirituais. Uma da bondade e outra da maldade. O mundo é regido por isso. Entende? Então a gente precisa ter comunhão. Domingo agora não pode faltar. Na casa de Emaús levou visão espiritual. Os dois discípulos não reconheceram Jesus, acharam que ele não era quem ele dizia ser, mas quando Jesus partiu o pão, abriu-se-lhes os olhos. E eles então teve aquela visão aberta. E semana passada nós vimos que na casa dos discípulos, ele trouxe o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Não foram batizados, isso vai ser depois, lá em Pentecostes, no advento de Pentecostes, mas ele levou o Espírito Santo já soprando sobre eles, em nome de Jesus. Hoje é a nossa casa. Diga amém, Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre Jesus entrando na minha e na sua casa. E isso é importantíssimo. Aí eu vou terminar esse propósito hoje e eu tenho algo para falar com você, que Deus colocou ontem, enquanto eu falava com ele, no meu coração. Domingo, quarta-feira que vem, dia 16, você não vai poder faltar e você precisa até se esforçar para trazer o parente, porque vai ser muito forte o que eu vou falar com você daqui a pouquinho, tá bom? Mas agora não quero distrair você. Eu quero que você fique aqui no Salmo 127 para a gente entender como é Jesus na nossa casa. Vamos lá. Então, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ficar só na parte da casa, né? A cidade vamos deixar aí para os governadores, e prefeitos, e vereadores, e senadores, essa turma aí que infelizmente está falhando com a gente há um tempo. Mas deixa isso para lá, esse é outro assunto. Se o Senhor não edificar a casa, irmãos, em vão vigia a sentinela. Amém, pessoal? Em vão, ele fala assim, em vão trabalho, perdão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Então eu trabalho pela minha família. Eu luto pela minha família, eu oro pela minha família, eu dou um bom exemplo pela minha família. Se eu erro, eu vou pensar, poxa, que exemplo eu vou dar para os meus filhos? Eu vou voltar atrás do meu erro, porque eu quero que eles cresçam tendo um bom exemplo. Eu luto pela minha família, só que se eu faço isso e não deixo Jesus entrar, ele está dizendo que vai ser vão isso, vai ser inútil. Na outra tradução, na Nova Bíblia Viva de Portugal, diz assim, ó, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Essa casa, ela vai cair fácil. Ela vai ser derrubada. E aí você não pense agora em casa de tijolo, cimento, alvenaria, não.
Pensa agora numa construção de uma família santa, santificada, preparada, entregue a Jesus Cristo, uma família onde não tem vício, onde você chega em casa não sente mais cheiro de cigarro, não sente mais cheiro de bebida, uma casa em que Deus está construindo, em que você chega em casa e não tem mais aquela preocupação, onde o meu marido está, onde o meu filho está, onde minha filha está, 3 horas da manhã, aí chega aquela pessoa embriagada, ou drogada, fazendo bobagem, gritando, xingando, surtada, tendo que chamar SAMU de madrugada, os vizinhos olhando, você sofrendo. Chega disso. Amém, Jesus? Chega. Se o Senhor construir a sua casa vai ter paz. Quem não tinha paz e agora tem dentro de casa? Levanta a mão. Quem não tinha agora tem dentro de casa? A maioria. Amém, Jesus? Por quê? Porque é assim que Deus faz. Ah, pastor, mas de vez em quando, irmão, de vez em quando. Amém, Jesus? Eu sou ser humano, você também é. De vez em quando vai acontecer uma coisa aqui, outra acolá, mas aí você logo se ajusta. Parece que é o diabo querendo desajustar novamente a coisa, né? Ele vem para tentar desajustar e você já pega, opa, está amarrado, está repreendido. Você já ajusta logo e volta para o normal. E você tem um lar que as pessoas entram e elas se sentem bem, querem até voltar. Você tem que mandar embora, vai embora. Amém, Jesus? Você manda até embora, não, eu quero descansar, vai embora, porque a pessoa não quer nem sair, porque é uma casa agradável, aprazível, é uma família aprazível, agradável. Está dando para entender, sim ou não? Se Deus não constrói, se você não deixa Ele construir a coisa, então você está trabalhando em vão. Você que é o construtor da sua família, você que é o provedor da sua casa, você que está ali querendo formar uma boa família, um bom lar, mas com a sua própria vontade, não vai, irmão. Não vai. E dinheiro não compra isso. Riqueza não compra isso. Riqueza compra comodidade. Riqueza compra um bom plano de saúde. Riqueza compra um bom conforto. Mas paz, riqueza não compra. Pelo contrário, você vê aí os ricos sofrendo sem paz nenhuma. Muitos, né? Você está entendendo? Não estou falando contra a riqueza, não, por favor. Estou falando contra a prosperidade. Aí você tem que prosperar muito. Eu quero ver você entrando aqui de carro, você que não tem, de carro novo, para não precisar ir lá fora empurrar para você. Amém, Jesus? Se você tiver de carro velho e precisar empurrar, me chama que eu vou lá. Levo o pastor, levo o outro irmão também, o obreiro, e a gente vai empurrar seu carro, sem problema. Mas eu quero que você chegue de carro novo, para não precisar empurrar mais. Amém, Jesus? Prosperidade é dom de Deus, irmãos. Não tem problema com isso. Mas prosperidade financeira não compra a sua paz. Não compra a sua alegria. Amém, Jesus? Não compra. Nem amigos, porque esses amigos comprados por dinheiro é tudo fachada, tá? Nem amigos, que é raro hoje em dia. Então, assim, usando a outra tradução ainda, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. E ele diz no final, se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Agora olha o versículo 2. Na nossa tradução, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, se eu não coloco Deus dentro da minha casa, se eu não tenho prazer, se eu não tenho a atitude, né? Talvez essa seja a melhor palavra, a atitude de colocar Deus dentro da minha casa, eu vou fazer muita coisa que eu tenho que fazer, trabalhar pesado, acordar de madrugada, dormir cedo, dormir tarde, acordar cedo, né? Comer o pão das dores, mas não vou ver a bênção de Deus. Quantas pessoas, desculpa, a expressão é ruim, né? Mas se matam de trabalhar, né, irmãos? E não tem paz. Quantas pessoas se matam de trabalhar e não tem uma boa família? É assim ou não é? Não é que ele não quer que você seja preguiçoso, não é que ele queira que você seja uma pessoa preguiçosa, não. Ele quer que você seja trabalhador, sim, mas que você tenha o retorno, senão você está gastando seu tempo, perdendo sua saúde.
e só confusão. Na outra tradução fica mais claro. Na outra tradução, versículo 2, a Nova Bíblia Viva, diz assim, ó: será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do teu rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão... Ei, glória a Deus. Você está lá roncando e Deus está te dando sustento. Deus está preparando já seu dia seguinte. Deus está preparando já os clientes que vão se aproximar de você. Deus já preparando já os negócios que você vai fazer, o trabalho que você vai realizar. A pessoa vai amar tanto o seu trabalho que ela vai entrar no acordo para te pagar 1.000 e ela vai te pagar 1.500. Vou te dar mais 500. E vai te dar um bônus, porque o seu trabalho é diferenciado. E é diferenciado por quê? Porque até quando você dorme, Deus está te sustentando. Amém, Jesus? Quando Ele é o construtor da sua casa, quando Ele é o construtor da sua família, quando você deixa que Ele entre. Pastor, e como que eu vou fazer isso? Deixar Jesus entrar. Bom, a gente sabe que Ele é a palavra de Deus. Então a minha casa tem que ser regida pela palavra de Deus. A minha relação com a minha esposa tem que ser regida pela palavra de Deus. A maneira como eu vou educar os meus filhos tem que ser regido pela palavra de Deus. A maneira como eu vou tratar a minha prosperidade tem que ser regida pela palavra de Deus. O dinheiro que entra na minha casa, amém, Jesus, tem que ser regido pela palavra de Deus. A gente precisa parar e pensar, irmãos. A gente precisa parar, meditar. E se você não tem forças para vencer alguma coisa, você precisa pedir a Deus força, sabedoria, capacidade, condição para vencer isso, condição para sair de alguma situação que você entrou, algum buraco desse aí, uma sinuca dessa sem, de bico que fala, né? Você precisa pedir a Deus: meu Deus, me dá força, eu não estou conseguindo sair, me dá sabedoria, porque a minha casa tem que ser regida pela tua palavra. Quando a minha casa for regida pela tua palavra, até dormindo, o Senhor vai me dar sustento. Deus tem que entrar na minha casa. Deus tem que entrar na sua casa. Provérbios 24, versículo 3. Mais à frente um pouquinho, então. Eu quero buscar bastante a Deus com vocês. Provérbios 24, versículo 3. O que diz aí? Com sabedoria se edifica a casa. Que sabedoria é essa? Permitir que o Senhor seja construtor da sua casa. Essa é a sabedoria que Ele pede. E você precisa permitir que Jesus ele entre, comece a alterar o que tem que ser alterado, mudar o que tem que ser mudado, conduzir as suas ações, conduzir as suas palavras, conduzir as suas atitudes. Você então vai começar dentro da sua casa a medir suas palavras. Você não vai mais se entregar à ira dentro da sua casa. Você não vai mais ser uma pessoa carnal. Você não vai mais se entregar à carnalidade. Você está sendo inteligente, está tendo sabedoria. É com sabedoria que edifica a casa. E com a inteligência ela vai se... Quem é a nossa sabedoria, irmãos? Não é Jesus Cristo? É Ele que edifica. Mas eu tenho que ter inteligência. Para quê? Para afirmar tudo o que Ele quer fazer na minha família. Ele quer firmar a minha família. Ele quer estar pregando comigo. Ele quer firmar na minha família. Não é que cresce errado essas crianças, né? Esses dias era um bebezinho bem pequenininho. Ainda está pequenininho, mas já está falando, já está querendo falar, né? Já está ficando em pezinho durinho, né? Glória a Deus. Amém, Jesus? Voltando aqui para a palavra. Bebê, criança, vocês sabem que eu dou atenção, né? Mas vamos lá. Vocês entenderam aqui? Com sabedoria se edifica a casa. E com inteligência, ela se firma. E eu não quero dizer que você não é inteligente. Eu não quero dizer isso. Essa inteligência, ela não é uma inteligência alcançada no colégio. Ela não é uma inteligência alcançada na faculdade.
Essa inteligência é alcançada pelo Espírito de Deus. Amém, Jesus? É uma inteligência que não vem de sala de aula, não. E nem da vida, né? Porque a pessoa acha que porque tem uma vida bem vivida, né, muita experiência, ela acha então que sabe de tudo. O mundo entende sabedoria como uma pessoa bem vivida, já de idade, que já conhece várias culturas. Eles idolatram esse negócio, né? Ah, é muito cheio de cultura. É cheio de cultura, mas está em depressão. Ah, cheio de cultura, mas está tirando a própria vida, ou está tirando a vida dos outros. Ah, cheio de cultura, mas está cheio de pecado também. Se Jesus voltar agora, vai direto para o inferno, vai perder o céu. Então, de que adiantou isso tudo? Cultura é importante? É claro que é. Estudar é importante? É claro que é. Mas essa inteligência aqui não tem nada a ver com isso. Essa inteligência aqui tem a ver com você olhando para a palavra de Deus e deixando Jesus entrar na sua casa. E a partir de agora, você vai pensar antes de descer a mão na sua criança. Tem gente que ainda vive com essa maneira de educar na base da grosseria. Você vai pensar antes de puxar a sua criança pelo braço, gritando com a sua criança no ouvido dela. Você sabe que tem criança nervosa? Tem criança que tudo trata na gritaria. Vai ver como é a casa dela. Vai lá ver. Você encontrou uma criança que vive gritando? Tem criança que é pequenininha. 5, 6, 7, 8, 10 anos, já é brigona. Já é um galinho de guerra, já um galinho de briga, né, que fala. Galinho garnizé, não é aquele que negócio sobe assim? Galinho de garnizé, né? É o garnizé. Amém, Jesus? Tem criança, você pega, ela quer até vir para cima de você. Você segura na cabeça dela, fica tentando te dar soco e tudo. Vai ver como é a casa dela. Tudo é na base da gritaria, irmão. Tudo é na base da gritaria. Tudo é na base da gritaria. A pessoa não tem o suporte, ela não está tendo inteligência. Essa criança vai crescer, vai virar um jovem que só sabe tratar as situações na base da... Cresceu assim. Vai ser diferente por quê? Cresceu vendo pai, vendo mãe agir desse jeito, vai ser diferente por quê? Nós temos que buscar inteligência, porque se ele é o que edifica, nós temos a responsabilidade de firmar. Salmo 127, 1, você não acabou de ver isso? É ele que edifica? Se o Senhor edificar a minha casa, é ele que edifica. Se o Senhor construir a minha casa, é ele que constrói. Mas a parte de firmar, sou eu e você. Com inteligência ela se firma. Então Deus dá para a gente o suporte, Deus dá para a gente o sustento, Deus mostra a direção de como eu tenho que tratar minha esposa, de como ela tem que me tratar, de como eu tenho que tratar meu filho, de como eu tenho que tratar minha filha, educá-los. Deus dá a direção de como eu tenho que tratar pai e mãe, Deus dá a direção, está tudo aqui na sabedoria dele. Ele, está tudo aqui na sabedoria dele. Agora eu tenho que ser inteligente para afirmar isso na minha casa, para afirmar isso na mente do meu filho, para afirmar isso na mente da minha filha, para afirmar isso na mente da minha esposa. Eu tenho que ter sabedoria para afirmar isso dentro da minha casa. Esse conceito, esse entendimento de família. Amém, Jesus? Se eu não for inteligente, não adianta. Aí a gente fica tendo que orar, e não adianta. O casal está sempre gritando com o outro, está sempre brigando com o outro, o filho está sempre nervoso, o filho não consegue dormir direito, criança com depressão. Irmãos, eu, particularmente, eu acho um absurdo uma criança com depressão. Tem algo muito errado, irmão. Como que uma criança está tendo depressão? Como é que pode uma criança depressiva? Tem alguma coisa muito errada dentro dessa casa. Está faltando muita inteligência dentro dessa casa. Sabe o que acontece? O pai e a mãe quer namorar, quer fazer as coisas, a mãe quer lavar a louça, quer lavar a roupa, o pai quer lavar o carro, quer fazer alguma coisa e joga lá. E agora tem inteligência artificial para piorar, né? Para piorar mais ainda, né? Aí joga o filho lá, quem que vai fazer com ele? Aí esquece o filho com o celular na mão. Agora com essa inteligência artificial, eles têm amigos artificiais. Esses dias o irmão falava comigo. Eles têm amigos, tá? Que conversam com eles. Teve um caso muito sério lá fora, não sei quem foi estar falando comigo isso,
não lembro agora quem foi, muito grave, de uma criança de, acho que 12, 13 anos, não lembro, que o amigo da inteligência artificial dele lá, que ele criou, chamou ele para vir, porque você não vem ficar comigo? A criança entendeu que tinha que morrer para ir para lá ficar com ele. Porque como que uma pessoa vai entrar dentro de um aparelho, né? E ele entendeu e se matou. É sério ou não é? Está faltando o quê? Quem está faltando? Inteligência. Não, sabedoria é o nosso Deus. O nosso Deus edifica. A inteligência afirma. A gente que tem que ser inteligente. Amém, Jesus? Então eu não posso, eu tenho que marcar tempo. Meu filho tem 10 anos, 12, 13. Você vai ficar aí, já está 1 hora, sai. Meia hora, sai, vai brincar de outra coisa. Mas não, fica lá o dia inteiro para poder o pai e a mãe ter paz. Você está perdendo seu filho para a internet. Está perdendo seu filho para a internet. E agora mais grave ainda com essa inteligência artificial, porque eles criam uma pessoa que conversa com eles, que brinca com eles, não precisa mais interagir com outro ser humano. Você entendeu a gravidade da coisa? Sim ou não? Não precisa mais interagir com outro ser humano, porque está interagindo com a inteligência artificial que jogaram lá. Aí fica naquela tela na cara lá, o dia inteiro, para poder o pai e a mãe ter tempo. Está faltando inteligência. Quando perceber, já perdeu o filho. Quando perceber, já perdeu a filha. Com sabedoria, o nosso Deus é a sabedoria, Ele é a sabedoria, certo? Ele então edifica a nossa família, mas a inteligência vai firmar o que Ele edificou. A inteligência, Ele está falando da gente, não é dele. Não é dele, somos nós. Amém, Jesus? Então não fique esperando que Jesus vai fazer tudo por você. Ele não vai fazer tudo por você. Ele vai entrar com a sabedoria e vai te dar a inteligência para você fazer a sua parte. Se você não faz, vai perder filho, vai perder filha, vai perder casamento. E é isso que a gente está vendo dentro da igreja, não está? Sim ou não? Casamentos de crente se acabando, filho de crente indo para as drogas, filho de crente querendo cortar pulso, filho de crente querendo sair da igreja. Quando cresce, pega um pouquinho de juízo, sai da igreja. No lugar de se firmar, sai. Aí os pais ficam, mas peraí, meu filho cresceu na escolinha da igreja, desde o berçário. Como que agora está desviado desse jeito, pastor? Eu não entendo uma coisa dessa. Não entende não? Vou te falar, faltou inteligência. Porque a sabedoria afirma, a sabedoria constrói e a inteligência afirma. Então a parte de Deus eu tenho certeza que Ele fez. Certeza, Ele deu a sabedoria. Mas faltou a gente o quê? A inteligência. Falta paciência, falta tempo, nunca tem tempo para nada. Nunca tem tempo para parar, tempo de qualidade para parar, para conversar, para brincar, uma brincadeira mais sadia. Nunca tem tempo, nunca tem tempo, nunca tem tempo, nunca tem tempo. E aí joga essas distrações como inteligência artificial, fica lá o dia todo. Não tem tempo para isso não. Fica lá o dia todo. Aí fica lá. Você nem sabe. Daqui a pouquinho você não tem mais o controle sobre seus filhos. A inteligência artificial está educando nossos filhos agora. Quem diria, né, irmão? Quem diria? Caramba, irmãos. Vamos lá. O que eu tenho que fazer, pastor? Atos 16. O que eu faço então, pastor? Irmão, você precisa mudar o seu comportamento. É isso. Virar a chave. Precisa começar a mudar. Pedir a Deus a capacidade para mudar. Se não está dando certo até agora, é igual o casal que está sempre brigando, só resolve tudo na base da gritaria, da discussão. Resolveu? Não, até agora não. Quanto tempo vocês se tratam desse jeito? A gente se trata assim já, sei lá, anos. Mas a gente se ama, a gente não separa não, pastor. Mas está assim, se maltratando há quanto tempo? Já tem uns 10 anos que a gente se maltrata desse jeito. Mas a gente não separa, vai separar. Eu já vi casal aí de 30 anos se separando. Uma hora esse maltrato aí não vai dar certo não, filho. Uma hora o bicho vai pegar, uma hora alguém vai tomar coragem e vai sair de casa. Ninguém gosta de ser maltratado, gosta?
Eu, hein? Só esses doidos, esses masoquistas aí. Ninguém gosta de ser maltratado não, irmão. Ah, não, mas é o amor. Mas uma hora a pessoa vai desistir disso. Tem gente que não separou ainda, sabe por quê? Porque tem temor de Deus, só por causa disso. Se não tivesse temor de Deus, esse casamento já tinha acabado. Por quê? Grosseria, ignorância, maltrato, marido, esposa, gente até da igreja, que não sabe tratar o seu próximo. Qual é o meu próximo mais próximo de mim? Fala para mim. Qual é o meu próximo mais próximo de mim que eu tenho que amar como a mim mesmo? Jesus falou, para amar o próximo como a mim. Qual é o meu próximo mais próximo de mim? Não tem outro não, filho. Não é meu filho, não é minha filha, não é neto, não é ninguém, é minha esposa. É ela que conhece. Amém, pessoal? É ela que deita comigo. É ela que está comigo desde o início. Ela que ralou comigo quando era do mundo. Ela que lutou para me converter. Ela que sabe das minhas falhas. Ela é a pessoa que mais eu tenho que amar no mundo, mais do que meus filhos. Mais do que meus filhos. A gente não tem inteligência, está faltando inteligência, irmão. Está faltando. A gente tem que entender, sabedoria constrói, inteligência firma. Então Deus construiu e a gente não consegue firmar. Aí a coisa começa a balançar. Entendeu? E aí você vê desculpa, mas eu acho vergonha. Eu fico envergonhado quando eu vejo um casal de crentes acabando o casamento. Eu fico muito triste. Muito envergonhado. Não faz sentido, irmão, para mim, sabe? Porque não fazer sentido para mim, não faz. Não faz sentido para mim. Casal de crente devia ser, beirar a perfeição. Não perfeito, mas beirar a perfeição. Porque Deus dá sabedoria, a gente tem que ter inteligência. Então, o que eu posso presumir disso? Está faltando inteligência para afirmar. Sim ou não? Eu lembro há muitos anos atrás, era pastor ainda em Jacarepaguá, muito tempo atrás. E eu fui num supermercado grande que tinha lá. Ainda tem, né? Um estacionamento enorme assim. E eu fui lá fazer compras. Estava com a minha esposa. E a gente foi lá, fez as compras e eu pego o peso, lógico, né? Eu pego o peso todo. Minha esposa, a gente sempre divide assim. Às vezes, se tiver muita coisa, vai no carrinho, não é isso? Vai no carrinho até lá. Aí, a gente tem um costume já, né? Eu abro a mala, ela me dá a sacola e eu vou arrumando. Lá, né? Que ela gosta que sabe que eu que dirijo, então eu sei como arrumar. Ela vai me dando, eu vou arrumando. Quando acaba, aí ou eu ou ela, a gente leva um carrinho para um canto lá. Aí ela vai para o carro, eu vou para o carro, a gente vai embora. E eu estou saindo assim, eu estou vendo uma mulher com um carrinho cheio, irmão. Assim, passando, né? Faz muito tempo isso, muito tempo. Ela está passando assim, e o cara está com a chave na mão do carro, lá na frente do carro. A mulher carregando o cara lá na frente. Aí eu olhei aquilo lá, aí eu falei assim, caramba, não quero ser assim nunca, está amarrado. Aí quando chegou no carro, ele abriu o carro, entrou, ela abriu o mala, guardou tudo. E o cara no carro ainda, está demorando. Já era, mas esse casamento já foi. Já foi. Se ela tiver temor de Deus, o que está segurando esse casamento é o temor de Deus. Mas uma hora ela vai explodir. O mínimo da educação. Você quer ser educado com o vovozinho que está lá pegando peso? Deixa eu pegar para o senhor, deixa eu pegar para a senhora. E a sua esposa, a sua próxima, você não é educado com ela? É ignorante desse jeito? Vai perder. Está faltando inteligência para afirmar, irmãos. Cadê a educação? Cadê a ação, o amor sendo mostrado através de ação? Cadê o cuidado? Não é, irmãos? O cuidado, como é que o cara sai na frente, carrinho cheio, deixa a mulher guardar tudo, e ele fica lá no carro esperando, ainda brigando porque ela está demorando demais para guardar as coisas. Que isso, é empregada agora? Mesmo que fosse empregada, não fosse esposa, meu Deus, cadê o cavalheirismo? Então está faltando inteligência para alguns, e tem uns que são da igreja, e mesmo assim está faltando sabedoria, não, está faltando inteligência. Sabedoria, ele constrói a sabedoria. Nós, com inteligência, a gente firma o que ele construiu.
Então valoriza esposa, filho, marido, valoriza o que Deus lhe deu. Amém, Jesus? Se não perde, mesmo estando na igreja perde, irmãos. Mesmo estando na igreja, eu estou te falando. Infelizmente já vi alguns casais da igreja, e alguns até antigos já, e se desviarem e perderem seus casamentos, porque não tiveram inteligência para afirmar. A gente tem que ter inteligência. E o que eu vou fazer? Vamos lá. Atos 16. Eu vou tentar ler aqui. Quando o Paulo e o Silas chegam em certo lugar, e aí eles começam a pregar e converter as pessoas, e uma mulher que servia ali naquele lugar, essa mulher adivinhava as coisas e as pessoas ganhavam lucros, né? Eu vou ler o 19 em diante, já tá bom já, porque eu quero. Diz assim, ó: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. O Paulo expulsou o demônio dela, ela parou de adivinhar. Então eles pararam de ter lucro, ficaram com raiva deles. 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-los dado muitos açoites, os levaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então estava totalmente presos, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e choravam reclamando demais. E os outros presos os escutavam. Então os presos escutavam o choro e a reclamação do Paulo e Silas, certo? Não, o que os presos escutavam? Oração e cântico. Mas eles estão açoitados, feridos, ensanguentados, porque expulsaram o demônio de uma mulher, a mulher parou de dar lucro, o povo que tinha lucro com a adivinhação dela ficou com raiva, e foi lá e prendeu, e açoitou, e feriu, mas perto da meia-noite, o que eles faziam? Por que a gente chora e reclama, irmão? Por que a gente chora e reclama quando a gente está passando por apertos, né? No lugar de parar, pensar, não, eu vou orar mais, vou louvar mais. Eu vou orar, vou louvar, não adianta eu reclamar, não adianta, eu tenho que ter inteligência, irmão. A gente tem que saber o Deus que a gente serve. É um Deus que nos sustenta enquanto a gente dorme. Você acabou de ver isso comigo. Enquanto vocês dormem, eu sustento vocês. Poxa, se você não tem paz ouvindo uma coisa dessa, então... Paz não é preguiça, né? Paz não é ficar dormindo. Não, Deus me sustenta quando eu durmo, então eu vou nem trabalhar. Não, isso é preguiçoso. Paz para dormir tarde, acordar cedo, trabalhar, sabendo que vai ter retorno. Trabalhar, mas sabendo lidar com a sua família. Essa história que muitos homens dizem, pastor, não falta nada lá em casa, não sei por que ela reclama. Essa história já foi, irmão. Esse tempo já passou. Sabe, do homem achar que é só botar comida dentro de casa e ninguém pode reclamar mais de nada, e ninguém reclama, o homem bota, pastor, não falta comida para eles, não falta, eu pago colégio, eu pago a casa, eu pago luz, eu pago tudo, está reclamando de quê? Está reclamando a falta do beijo, a falta do sentar, do sorrir, do se alegrar, do tratar educadamente, do abrir a porta, do puxar a cadeira, do ajudar nas compras para ela não ficar pegando peso, já que, né? Ser educado, cordialidade, amorosidade, é isso que está faltando. Não é a comida, não, é isso que está faltando. Amém, Jesus? Já foi esse tempo, irmão. A gente tem que acordar, tem que mudar o comportamento, tem que ser mais inteligente para afirmar o que Deus está edificando. Ele edifica, a gente firma. A sabedoria vem e edifica. A inteligência vem e firma. A gente não pode ficar sem inteligência. Senão a gente não firma a nossa casa. E fica o crente dando um mau exemplo. Com separação, com discussão, com gritaria.
com pancadaria, com violência, as vizinhanças vendo, aquela gritaria, prata na parede, tudo sendo quebrado, aquela gritaria toda, e a vizinhança está vendo. A vizinhança está vendo que no domingo pega a Bíblia e vai para a igreja, como se fosse coisa mais normal. No dia seguinte está todo mundo rindo e ir para a igreja. Durante a semana é gritaria o tempo todo, brigadalhada danada. Não, irmãos, está faltando inteligência. Deus dá sabedoria para edificar e a gente não busca inteligência para afirmar. Amém, Jesus? O Paulo e Silas, eles não estão ali num churrasco, eles não estão ali comendo um mocotó nesse frio, eles não estão ali com um monte de amigos, eles estão presos, acusados de simplesmente trazer uma ideia espiritual que eles não tinham. Acusado de expulsar segundo eles lá, um dom que a mulher tinha, mas a gente vê na história toda, se você for ler completar a história toda, você vai ver que era um demônio que aquela mulher tinha e que adivinhava, e as pessoas ganhavam lucro. Imagina alguém falar para você assim, ó, investe 10 mil nessa empresa aqui que você vai ficar rico, e você vai lá, investe e fica rico. Aí a pessoa vem, e aí? Não, fiquei rico, obrigado. Tá, investe agora nessa outra empresa, vai ficar rico de novo, vai ganhar mais ainda. Aí você vai ficar grudado naquela pessoa, que aquela pessoa está adivinhando para você direto, alguma coisa tem ali. Aquele povo daquela cidade estava acostumado com aquela menina, era uma jovem, tá? A Bíblia fala que era uma jovem, não era uma senhora, uma anciã, não, era uma jovem, tá? Era uma jovem endemoniada, era uma jovem que adivinhava e todo mundo ficava lá atrás dela. E aí? Não, faz isso. E aí? Faz aquilo. E todo mundo prosperava. Quando o Paulo expulsou o demônio dela, ela ficou uma jovem normal, decente. E não conseguia mais adivinhar nada. Os caras ficaram doidos, irmão. E aí açoitaram, machucaram, feriram, colocaram lá no interior do cárcere, preso nos pés com cadeias, mãos presas. E eles estão louvando e adorando. Tem que ter inteligência para edificar a nossa casa. Você tem que ter paciência. Pastor, eu não tenho paciência com essa criança. Tem que ter. Tem que ter, ué. O negócio é esse. Procura de Deus inteligência para saber como lidar. Procura de Deus inteligência para saber como tratar, como educar. É com inteligência que você vai firmar o seu filho na igreja e esse filho não vai se desviar da igreja. Faltou inteligência para a gente, irmão. Crente está com o filho desviado no tráfico, nas drogas, faltou inteligência para a gente. Não adianta você fugir, só ficar falando, foi o demônio, foi o diabo, é que o diabo... Tá, foi o diabo, foi por quê? Porque abriu a brecha. Foi o diabo porque a porta estava aberta. Foi o diabo porque faltou inteligência para a gente colocar Jesus no coração dos nossos filhos. Nós vacilamos. A sabedoria não falha, irmão. A sabedoria construiu. Faltou em nós a inteligência para edificar, para firmar o que ele trouxe para a gente. Então a gente precisa buscar isso. E precisa se quebrantar. Não, mas eu sou assim, e daí? E daí que você é assim? Muda. Não, mas eu não vou mudar mais, eu já tenho 80 anos. Ué, com 80 anos pode mudar? Pode. 70 anos pode mudar? Pode. É mais fácil o idoso mudar do que o jovem, inclusive. Não é? Porque o jovem tem aquele ímpeto, né? De juventude. Por que não pode mudar? Porque as pessoas têm essa história. Não, eu fui militar minha vida toda, então meu jeito é de militar, eu sou assim mesmo. Não, mas para com isso. Você agora é um militar de Jesus. É um reformado de Jesus. Você pode mudar. Pode, tem que mudar, porque se não tiver inteligência, não firma. Deus edifica e você vem e destrói. Deus edifica, você vem e destrói. A mulher tola destrói sua casa com as próprias mãos. Está na Bíblia. Amém, Jesus? Está dando para entender? Agora vem o que o pessoal lá fora chama do pulo do gato. Olha aqui agora, ó. Não é assim que o pessoal fala lá fora? Né? É aquela coisa assim que, pum, aí você, eita, faltou isso aqui. Tá, olha aqui, ó. E, cadê? Onde eu parei? 26, né? E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Eu parei no 25. Então estão orando lá e cantando, né?
E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Lembra que no Natal, a nossa Constituição dá a condição de liberar alguns presos? Não é assim? Hã? Não entendi. O indulto, né? Indulto, né? É, um indulto. Então, lembra que no Natal eles podem liberar? Você já viu o vídeo deles saindo lá? Fica alguém lá dentro? Todos que foram liberados para sair do Natal não saem correndo? Alguns nunca mais voltam, mas tudo bem. Mas, não, ou não é? Isso aí é uma coisa assim, irmãos, eu acho que, eu não sei, eu não me meto com política, né? Não tenho veia de político, mas eu acho assim, você tem que ver que tipo de crime aquele homem cometeu, para no Natal liberar aquela pessoa. Não, ela roubou um relógio, roubou um celular, não foi a mão armada, não foi violento, furtou, tá, tudo bem. Pô, o cara é homicida e vai sair no Natal. Vai fazer o quê? O cara é homicida, pô. Ah, tudo bem, deixa isso para lá. O que eu quero que você entenda é o seguinte, ele sai sorridente, correndo, e vai logo embora, sim ou não? Vocês já viram os vídeos? Sai todo mundo correndo rapidinho, quer ficar livre dessa prisão. Só que aqui o Paulo e Silas continuaram. E todos que estavam ouvindo os louvores e os cânticos dele e as orações, ficaram junto com eles. Então o Paulo e Silas entraram naquela prisão do jeito que eles entraram, machucados, sem razão nenhuma, e cantaram hinos e cânticos e orações até perto da meia-noite. Vem o terremoto e abre tudo. Mas naquele período, presta atenção que eu vou te falar. Naquele período que eles ficaram na prisão, eles influenciaram tanto aqueles presos, que mesmo tendo todas as prisões soltas, os presos não saíram correndo. Eles ficaram junto com Paulo e com Silas lá. A gente tem a vida inteira para influenciar nossos filhos. Desde bebezinho, e quando chega a 16, 17, se desviam. Tem alguma coisa muito errada. O Paulo e Silas só precisou de algumas horas para influenciar presos, adultos. E eles foram tão influenciados, esses adultos, que eles não correram da prisão. Eles continuaram lá. A gente tem a vida inteira para influenciar. Gente aí casada há 30 anos, o marido era para influenciar a mulher crente era para influenciar o marido pecador, o marido crente influenciar a mulher pecadora, os dois crentes vão influenciar um ao outro, o casal influenciar seu filho, o vovozinho influenciar seu neto, mas de uma maneira santa, com inteligência se firma. Amém, Jesus? Sem inteligência eu entendo então que a gente derruba. Inteligência firma, falta de inteligência derruba. Então eles tiveram poucas horas para influenciar aqueles bandidos. A gente tem a vida inteira, 10, 15, 20, você vê crianças com 12 anos que já perderam interesse do Evangelho. Com 15 anos que não querem mais ir para a igreja. Com 17 e 18 já estão no baile funk no meio da favela. E os pais ficam sem saber. O que eu errei? Onde eu errei? Alguma inteligência faltou. Porque a gente tinha que influenciar tanto os nossos filhos com o Evangelho. Não é com IA. Não é com inteligência artificial. Não é com joguinho, desenhozinho. Isso tudo faz parte da educação, dependendo se você escolher bem. Mas o que você está fazendo para influenciar seus filhos? Seu filho acorda e vê você fazendo o quê? O que você está vendo na tela? O que você está vendo na televisão? O que você fala? Como você fala com seu marido? Como você fala com a sua esposa? Isso tudo vai influenciar seus filhos. Amém, Jesus? Isso tudo vai influenciar. Nós somos a igreja de Cristo, irmão. E a igreja de Cristo tem que ser influenciadora. Eu tenho que influenciar meus vizinhos. Amém? Eu achei engraçado esses dias, que esses dias eu pedi um lanche lá, tem um negocinho de lanche lá na minha rua, e eu pedi um lanche lá, e o homem falou quanto que ficou, mandei um Pix para eles. Na hora o Pix facilitou bastante, né? Até demais, eu acho. E eu mandei o Pix para ele do valor. Aí depois ele falou assim, ô pastor, eu estou meio sem jeito de falar. Aí eu falei, quem foi, amigo? Pode falar. Assim, pô, o último lanche, pastor, o senhor não mandou o Pix. Esqueci, irmão.
Aí ele falou assim, mas eu só estou lembrando, tá? Só estou lembrando. A hora que o Senhor caramba, o Senhor é top aqui pra gente. O Senhor é nosso. Nós amamos o Senhor. Então, eu só estou lembrando, porque eu sei que se o Senhor não fez, é porque o Senhor esqueceu. Então, assim, a hora que o Senhor quiser, não é agora, não esquece. Só vai lanchar com paz, lancha tranquilamente, e quando o Senhor puder, o Senhor passa por aqui e acerta, tá bom? Aí eu falei, tá bom, irmão, fique em paz. Aí, na mesma hora, eu fiz o Pix. Aí ele falou, pastor, não precisava, não queria aborrecer o senhor. Eu falei, não, o senhor não me aborreceu. Pastor, o senhor tem crédito aqui com a gente a vida inteira. Seu crédito aqui com a gente a vida inteira, se o senhor quiser. Eu falei, eu sei, irmão. Irmão, eu quase não converso com eles. A esposa já se converteu. Com pouco tempo que eu conheço aquele casal, a esposa já aceitou Jesus. Outro dia eu fui lá para comprar um refrigerante para minha esposa, uma água, sei lá o que foi, um lanche mesmo, não sei quem foi. Eu estou vendo ela ouvir louvores. Aí ouvindo louvores. Aí eu falei, e aí, tudo bem, mano? Tudo bem. Ô, pastor, estou indo na igreja agora, você tem Jesus. Glória a Deus. Eu gosto de pensar que eu influenciei. Ele já está ouvindo louvor, ele aceita os louvores agora. Ele não está convertido. Mas ele está em paz, está outro homem. E eu conheço ele há pouco tempo, eu moro lá, vai fazer 2 anos que eu moro lá. A gente tem que influenciar e começa por dentro de casa. Então, se você vê um filho, um jovem, de um casal crente que é violento, é grosseiro, ele não quer saber de Deus, é frio, vai lá ver como é que é esse casal, vai lá ver como é que é essa casa. A gente precisa influenciar. O Paulo e Silas influenciaram os presos com poucas horas de prisão, irmãos. A gente tem a vida inteira para influenciar nossos filhos, mas a gente espera ele crescer. Não, é desde pequenininho. A Bíblia manda claramente, desde pequeno. Vai lá, desde pequeno, senta com ele, fala com ele, mostra para ele, desde pequeno. Quando crescer, não vai se desviar. Não é assim que está escrito? Não é quando crescer você vai implantar. Você vai implantar a ideia do evangelho depois que ele crescer. E agora ele tem cabeça para entender. Não, tem cabeça desde pequeno. E a cabeça de pequeno é mais fácil até de entender. Mas a gente vacila, irmão. E agora com essa tecnologia, com essa internet, com essa inteligência artificial, piorou. Aí está cheio de casal de quem jogando a criança no sofá lá, e ele fica negócio. Não tem mais tempo, filho. Agora, por incrível que pareça, a inteligência artificial vai educar nossas crianças. Não, está amarrado, irmão. Quem está entendendo? Posso terminar agora? Posso já, né? Então vamos lá, dia 28. Versículo 28. Dia 28. Versículo 27, perdão. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham. Até o carcereiro, irmão. O carcereiro nunca viu uma coisa daquela. Carcereiro é igual esse duto aí. Abriu a porta da prisão, sai todo mundo gritando: Natal, com a família, não vou voltar mais. E vai embora, irmão. São poucos que voltam. A maioria vai e fica no mundo aí. É ou não é? É. Ele está acostumado com isso. Ele sabia que ele podia morrer porque ele perdeu. Ele entendeu que tinha perdido os presos, né? Então ele sabia que ele ia morrer. E ele já pegou a espada para se matar. Ele falou: não, vou me matar logo. Vou morrer em público, sendo enforcado, humilhado, minha família vendo. E tem uma família, tá? Ele tem esposa e filhos. Esse carcereiro aqui. Que vão ser salvas pelo Paulo e pelo Silas. Vão ser batizados por eles, inclusive. A família dele. Mas eu não vou chegar lá, não. Só vou te mostrar o que aconteceu com esse carcereiro. É isso que você tem que fazer hoje, tá? E a gente vai fazer isso agora. Então, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui... Isso foi uma palavra daquelas, uma revelação que entrou no coração daquele homem e arrasou com ele, irmãos. No bom sentido da palavra arrasar. Se é que tem bom sentido essa palavra. Amém, Jesus? Sabe aquela coisa que você olha assim e te dá um impacto? Pá!
Aí você fala assim, caramba, então é isso que eu quero para a minha vida. Você já foi impactado assim, sim ou não? E eu já recebi esse impacto quando eu recebi Jesus, entendeu? Quando eu entendi, buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, quando eu li aquilo na televisão assim, mas quando me buscar, foi aí que Jesus me ganhou, tá? Na televisão. Mas quando me buscar de todo o vosso coração. Eu lembro que eu falei assim para a televisão, igual um doido, falando com a televisão. Eu lembro que eu falei assim, então é isso? Então é porque eu não estou buscando de todo o coração? Foi ali que Deus me ganhou. E buscar-me-eis e me achareis, beleza. Mas quando me buscar de todo o vosso coração, eu falei com Deus. Eu falei com a televisão, né? Com a palavra ali, com Jeremias 29:13. Aí eu falei assim, então é porque não foi de todo o coração? Porque eu já tinha ido na igreja. Mas não tinha acontecido nada. Eu falei, então se eu for de todo o coração, vou te achar? Vai. Eu conversei com aquele versículo. Sabe o que é que você conversar com a sabedoria? Você conversar com o versículo, um versículo só mudar, impactar, e sua vida mudou completamente? Um versículo, irmão. A sabedoria edifica. Eu tenho que ter inteligência para afirmar. E graças a Deus que até aqui eu tenho tido. Graças a Deus. Amém? E eu fiquei com aquilo. Então é de todo o coração? É de todo o coração? Tá. Eu vou para a igreja, hein? Eu vou de todo o meu coração. Quero ver se eu vou te achar então. Tem que ser de todo o coração. E ali eu falei, então tá, então te recebo agora de todo o coração. Fui lá na minha esposa, acordei, minha esposa tomou um suco, falei, de manhã nós vamos para a igreja. De manhã era quinta-feira. Mas quinta-feira não tem. Tem que ter. Vamos sair, vamos lá. E quinta-feira, no dia seguinte, já estava na igreja já. Amém, Jesus? E sexta, e sábado, domingo, e segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e domingo, e segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e comecei a achar ele, porque eu fui de todo o coração, foi o que ele me falou. Minha vida mudou. Minha casa mudou. Meus filhos mudaram. E graças a Deus está todo mundo aí. Diga amém, Jesus. Agora em outubro vamos fazer 37 anos de casados. 37, uma vida inteira, né? Glória a Deus, ainda é pouco ainda. A nossa ideia, a minha ideia é ficar vovozinho. Vovozinho. A gente se vê, a gente bem vovozinho, andando de mão dada ainda. Eu ainda ajudando ela me ajudando a colocar a compra no carro. Eu abrindo porta para ela sentar, como eu faço. Amém, Jesus? O pessoal fica me olhando às vezes. Esse dia parei no estacionamento, a gente foi numa loja, lá no centro da Taquara, lá em Jacarepaguá. Fui lá no centro lá e parei no estacionamento assim, estava cheio, o pessoal, todo mundo conversando, estacionamento aberto, né? Tem restaurante e tudo, lá tem lojas e tudo. Aí tá cheio de gente, aí eu parei, a gente saiu, quando eu voltei, ela estava na minha frente, que eu parei para pagar, né? O estacionamento, ela foi na minha frente. Aí eu saí correndo, corri, passei por ela assim, peguei a porta e abri para ela. Aí ela fez assim para mim, né, aquela coisinha. Ai, mas é coisa boa, irmão. Eu não sei porque, sabe, tem gente que é muito grosseiro, não tem inteligência para afirmar a coisa. Aí ela fez assim para mim, parou, olhou para você não vou te contar. Aí já ficou toda bobinha, já desmantelou toda, ficou toda sorridente. Aí entrou, fechei, quando veio, tá todo mundo olhando. Porque não estou acostumado, não. Era para estar acostumado, era para ser normal isso. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, pensei que vocês eram casar de pouco. Como assim casar de pouco? Caramba, vocês são muito grudados, muito ligados, muito amorosos um com o outro. Não, a gente já vai fazer mais de 30 anos naquela época, né? A gente já quase fazendo 30 anos já. Naquela época, quando me perguntaram isso. Eu ia fazer 30, agora já estou indo para 40 já, daqui a pouquinho. O que eu quero dizer? O senhor está se dando como exemplo. Não estou me dando como exemplo. O que eu estou querendo falar com você com sabedoria, ele constrói. Mas é a inteligência, e isso somos nós. Somos nós. Com inteligência eu vou firmar. Está faltando inteligência para alguns de nós. Amém, Jesus? O que esse carcereiro que quase se matou vai fazer? Quando ele escuta a voz lá, está todo mundo aqui, não precisa fugir. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro
Dentro da onde? Dentro da luz. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aí ele vai aceitar Jesus, ele vai entender e ele vai perguntar o que precisa fazer para ser salvo. O Paulo vai explicar, aí ele vai falar, vai lá em casa, olha a inteligência já, vai lá em casa, fala com a minha família também. Aí eles vão na casa dele, vão pregar para a esposa, para os filhos também. Aí todo mundo vai aceitar Jesus e Paulo vai batizar todo mundo lá e aquela família foi salva. Sabedoria, inteligência. Amém, Jesus? Então Paulo, ele influencia os presos, junto com Paulo e Silas, influencia o carcereiro com Paulo e Silas se converte, influencia a família dele se converte e é batizado também. Você é responsável por influenciar a sua família. Amém? Não foge dessa responsabilidade. Peça a Deus inteligência. O que o carcereiro pediu quando ele soube que os presos não fugiram? O que ele pediu? Luz. A gente sabe quem é a luz, né, irmão? Quem é a luz do mundo? E você também. Ele não falou isso? Vós sois a luz. A gente tem que ter inteligência, irmão. Tem que buscar inteligência. Não adianta você querer ir para o outro lado. Não adianta. Tem que buscar inteligência. A sabedoria constrói. A inteligência vai firmar. Nós temos que buscar inteligência. Ah, pastor, eu achei que agora ia, mas não foi. Calma. Não desce das tamancas aí, não roda baiano, nada dessas coisas aí do mundo, não. Continua firme. Não foi dessa vez, vai ser da próxima. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Mas vai por quê? Porque o seu Deus vai te honrar. Continue influenciando positivamente as pessoas em sua volta. Só faça isso. Continue influenciando com inteligência as pessoas em sua volta. Daqui a pouquinho a coisa vai. Daqui a pouquinho, com inteligência, com sabedoria, daqui a pouquinho a coisa vai. Aquele homem foi influenciado pelos presos por Paulo e Silas. Levou Paulo e Silas lá e influenciou a família dele. Agora a família dele todinha está salva também. Amém? E o que ele pediu? Luz. Luz é o que eu preciso. Tem um pastor que eu conheço, um jovem pregador, né? Ele é muito engraçado o jeito dele, né? Ele é nosso pastor hoje lá daquela favelona lá, como é que é o nome dela? A maior do continente. A da Rocinha, ele é pastor da Rocinha, o pastor, né? O Miguel Ângelo, o nome dele. Ângelo, né? Ele é muito engraçado, né? E diz, meu pastor, muita luz. Muita luz para o senhor, meu pastor, muita luz. Assim que ele trata a gente, né? Meu pastor, muita luz, muita luz. Eu fico rindo, no início eu achei estranho, mas agora eu acho engraçado. Muita luz, mas é isso mesmo. E essa luz é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. A palavra, irmão, Deus só precisou de um versículo naquela madrugada para me impactar de uma tal maneira que hoje eu sou pregador do Evangelho. Quer dizer, hoje, quase 30 anos já, pregando a palavra. Um versículo, você vê a importância da sabedoria edificar a sua casa. Um versículo e de inteligência para afirmar. Um versículo. Quando veio, pum, impactou, já era. Então não adianta você ficar igual o Siri na lata aí, agitadozinha, agitada, querendo fazer acontecer, querendo forçar a barra, querendo gritar, brigar. Não adianta, irmão. Não adianta. Sai disso aí e vem para a sabedoria. E pede inteligência para afirmar o que Deus construiu em nome de Jesus. Vai acontecer. Uma hora vai, pede luz, entra na luz e espera. Influencia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. E aqui a gente fecha a campanha, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar com você o que eu falei, que eu comentei que eu iria falar, porque vai ter um... Peraí, antes de sair do pessoal da internet, deixa eu falar. Depois eu vou explicar para vocês, tá? O pessoal da internet, é bom que eles saibam, né? Quarta-feira que vem eu quero que cada pessoa que vier aqui traga um par de meia de um familiar que anda com a cabeça meio virada. Tá bom? Pastor, mas ele não mora comigo, pastor. Então você compra um par de meia, traz e depois você vai lá e dá para aquela pessoa. Se ela não mora com você. Se mora, pode trazer uma usada mesmo. Amém, pessoal? Quarta-feira que vem é para trazer todo mundo um par de meia de alguém que anda com a cabeça virada.
até os desviados do evangelho aí, ou alguém que até odeia a igreja. Você não pode ficar de fora, inclusive vocês de casa. Deus abençoe vocês.